a mais um podcast do nosso Núcleo de Acadêmicos e Médicos Jovens da Paraíba. E hoje, no nosso podcast CIMED, que se fala de tudo, nós temos a honra de receber dois representantes que eu admiro demais. Nosso representante do Pará, Hugo Oliveira, e nossa representante do Ceará, Arina. Então, eu quero que eles se apresentem um pouquinho para vocês agora. E, de antemão, gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Vocês não sabem o quanto eu tô feliz por receber vocês dois aqui na Paraíba. Começa Pode primeiras damas. Como já foi falado, eu sou a Arina, sou lá do Ceará, sou presidente do Núcleo Acadêmico. Estou no 11º período da Faculdade de Medicina, já médica. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ao longo do ano a gente esteve trabalhando muito juntos, então é muito bom ver os rostos, né? Finalmente ver esses rostos. E também estou com muitas expectativas para o nosso congresso, porque vem por aí, né? É verdade. Bom, eu sou o Hugo Oliveira, sou da Universidade Federal do Pará, né? Estou indo para o 5º período, aí estou de férias. Coisa boa. E estou aqui, né? Participamos dessa organização desse nosso 2º congresso. Iniciamos no Pará. Aqui a Paraíba decolou, né, com essa organização maravilhosa. Estamos aqui com altas expectativas, uma grade de programação maravilhosa, né? Esperando que os nossos acadêmicos, os nossos convidados participem, né, e se tenha aí um grande evento, né, que é o que a gente sempre espera, e já entregar pro ano que vem, né, uma expectativa maior ainda do que foi aqui já na Paraíba. Eu agradeço muito a oportunidade. Então, nós estamos muito felizes também. A gente viu o trabalho maravilhoso que foi feito no Pará. Já já a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, sobre todo o congresso e suas repercussões. Mas antes, eu queria perguntar um pouquinho sobre como foi a trajetória de vocês nesse movimento sindical, né? Então, eu queria dirigir primeiro a palavra às damas e depois a Hugo para conhecer um pouquinho a história de vocês, que aí tá dando vários frutos, né? E como a gente pode ver, é para a gente estar nesse movimento, independentemente de qual seja o período. Afinal, o sindicalismo hoje, a gente tem que ter noção de que deve vir, né, para as faculdades de medicina. A gente tem que saber defender nossos direitos. Isso é muito importante, essa visão, porque quando a gente entra na faculdade, a gente não sabe o que é sindicato, porque a gente também não conhece a realidade do trabalho do médico. Muitas vezes a gente tem um sonho, e esse sonho é o que nos move. E para mim não foi muito diferente. E o meu contato com o sindicato aconteceu primeiro por um mutirão de atendimento, que é o nosso forte lá no Ceará. O Sindicato dos Médicos do Ceará fazia esses mutirões em parceria tanto com o núcleo acadêmico deles, quanto com a Associação Estudante de Medicina do Estado do Ceará. E então, no meu 4º semestre, recém-saída da pandemia, aprendendo a aferir pressão, eu me dispus a ir para um desses mutirões. E aí lá eu comecei a conhecer um pouco mais sobre o sindicato. O que ele fazia pelo médico, mas também o que ele fazia pelo estudante. E para mim isso foi novo. Algo que eu sempre falo para os meninos é que na minha cabeça o estudante não tinha direito, muito menos alguém que o representasse. Então o sindicato ele veio para mudar essa minha visão. E então ao longo dos anos eu comecei entrando pelos mutirões, depois comecei a me aproximar um pouco mais da diretoria do Sindicato dos Médicos, e aí a gente começa a questão de representação mesmo, a temas de abertura de novas escolas médicas, a temas de contratos médicos, a debater isso, a ser apresentado. E aquilo foi me ganhando. Eu sempre brinco, né, que eu sou um pouco idealista, mas tudo que eu estou é porque eu acredito. E o sindicato não é diferente. Eu acredito naquilo que a gente faz, naquilo que a gente luta. Eu acredito que o médico ele precisa formar uma consciência de classe. Eu acredito que do jeito que está hoje não é o correto e não é porque sempre foi assim que deve continuar. Então isso foi me ganhando. E à medida que isso foi me ganhando, mais eu tinha vontade de fazer. Hoje eu já estou indo pro final da faculdade e eu continuo no sindicato, né? E algumas pessoas me perguntam: ah, mas tá no internato, não tá puxado? Será que não é tempo de pausar? E eu sempre falo: olha, isso aqui exige, sim, exige tempo, exige dedicação, mas ao mesmo tempo é algo muito recompensador, porque eu sei que eu tô fazendo algo por mim, pela minha classe e também por toda a sociedade. Porque quando a gente tem um médico bem protegido, bem assistido, o paciente ele também ganha, aquela população assistida por ele também ganha. Então é mais ou menos essa a história que eu tenho trilhado dentro do sindicato.
É uma linda história e esses mutirões eu admiro demais. Eu vejo as postagens de Arina sempre e admiro todo esse trabalho belíssimo que é feito no Ceará. Nós começamos o núcleo há pouco tempo, nós Uhum. tivemos até agora um mutirão de saúde, mas pretendemos fazer mais. E Hugo, queria saber mais um pouquinho sobre a sua trajetória. A minha trajetória, assim, eu vi a Arina de perto, né? A gente já tem um conhecimento, a gente se conhece desde o ano passado, né? Lá no Pará. E contar um pouco da minha história é sempre me emocionar. Eu sempre falo que é uma coisa que eu espero. Eu queria fazer algo a mais na medicina, mas eu não sabia como. E aí o sindicato entra na minha vida como, toma aqui, eu acho que teu papel é esse. E eu entro no primeiro semestre da faculdade, na minha primeira faculdade de medicina, que era no interior do estado do Pará. E lá eu fiquei na diretoria de extensão, fui tentando trabalhar. Foi quando eu consegui voltar para Belém do Pará, que é a capital, e aí assumo como se fosse a vice-diretoria, porque não existia a vice-diretoria. Era um núcleo acadêmico que estava ali se reestruturando após a pandemia. E a gente foi trabalhando, foi assumindo, até que eu tive a honra de ser convidado para ser vice-diretor no meu segundo ano já de trabalho. E foi daí que a gente começou a reestruturar as nossas diretorias, né? Colocando as funções ali mais detalhadas para cada uma. E foi quando eles veem o nosso trabalho como reconhecimento e me convidam para ser o diretor-geral esse ano que eu estou, né? E dentro do sindicato, eu sempre falo muito quando eu vou em eventos, eu falo que se a gente não conseguir mudar a mentalidade do acadêmico, ele vai ser um médico que vai ser um médico frustrado, né? Vai ser o médico que vai estar lá ligando para o sindicato, quero resolver meu problema porque eu não sei resolver. E a gente tem essa sobrecarga atualmente desses profissionais lá no Pará, sem pagamentos, com calotes, né? Enfim, com diversos problemas, e a gente fala, mas eles às vezes me confundem com CRM. Eles me Demais. abordam assim na Demais. faculdade. Ah, eu queria ir lá no CRM porque eu quero reclamar de tal coisa. Eu falei, mas eu não trabalho com CRM, né? Trabalho com sindicatos médicos. E sempre a gente faz essa fala. Temos que saber diferenciar as funções dos órgãos. E o sindicato é um órgão que vai te apoiar 100% pelo resto da tua vida. Eu sempre falo muito, tem uma frase que eu falo muito também, que eu falo, a faculdade passa, as ligas acadêmicas passam, as diversas instituições passam, mas o sindicato não vai passar. O sindicato vai estar ali, pode gostar ou não do sindicato, pode ter os teus problemas com o sindicato, mas quando tu precisar, ele vai estar lá para te apoiar. E agora, com o fortalecimento dos núcleos, ele está te apoiando desde o início da graduação, te mostrando que tu tem direito, como a Arina disse. Quando eu entrei no sindicato, eu não fazia ideia do mundo que era o sindicalismo médico, porque é um sindicalismo diferente, a gente sabe, mas que a gente tenta aproximar do acadêmico e levar para ele tirar esse preconceito que muitas vezes a gente encontra. Ah, esse sindicalismo é isso, é aquilo, é assim, eu não gosto. Eu falei, não, mas não é desse jeito. Se você não tiver o sindicato dos médicos ao seu lado, vai ser muito difícil a tua caminhada, porque você não vai conseguir saber quem vai te proteger quando você receber um calote da prefeitura. Você não vai saber como por exemplo, ter uma assessoria jurídica qualificada para te ajudar, né? Então, assim, o sindicato é diferente. Inclusive, lá no Pará, a gente tem uma placa bem na entrada, é a Casa do Médico. A gente quer até atualizar, é a Casa do Médico e do estudante de medicina, né? É um espaço para realmente proteger eles e transformá-los em médicos realmente que saibam dos seus direitos. Então, para mim, é um divisor de águas o sindicato na minha vida. É incrível ouvir vocês dois, de verdade. Falando sobre isso, né, enquanto você falava, o que vinha pensando na minha cabeça, passando, era que, assim, o problema, ele, não, ele muda de endereço, né? Ele tá lá no Ceará, ele tá lá no Pará, ele tá aqui na Paraíba, mas é o mesmo problema. Então, a gente tem convivido com esses problemas. Essa nuance das pessoas confundirem, né, as diferentes associações médicas, o sindicato, o CRM, eu tenho vivenciado bastante aqui na Paraíba também, essa questão da abertura de novas escolas médicas, da tentativa de trazer os novos estudantes para o sindicato, do mundo que é o sindicalismo médico. Então, são as mesmas pautas. E por isso que é tão importante a gente pegar essas pautas e fazer eventos como o nosso segundo Congresso Acadêmico
Sindical, que está acontecendo, né? Então, vocês estão aqui sendo convidados muito especiais para o nosso Congresso Acadêmico Sindical. Durante essa jornada, passamos meses juntos. Nós passamos meses em ligações. A gente teve reunião extraoficial, oficial, reunião em WhatsApp, comentários. A gente compartilhou documentos, compartilhou aquilo que estava acontecendo no Brasil inteiro, para se preparar para esses dias que estão acontecendo agora. Então, por isso, eu estou tão feliz, de verdade, em ver tudo isso, né, se realizando nesse evento. E eu queria saber exatamente aqui, eu não vou perder essa oportunidade, né, de estar aqui diante de Hugo, e perguntar a ele quais foram as repercussões do Congresso, a primeira edição, que você foi o primeiro anfitrião do Congresso Acadêmico Sindical. E eu queria saber exatamente o que você sentiu depois que tudo acabou. Sempre se resume naquela questão, a gente tinha, era uma programação e um sonho, né, de fazer algo diferente, porque, primeiramente, que os alunos de medicina não se identificam com o sindicalismo. Eles acham que o sindicalismo é para a pessoa que tem CRM, para o médico, para a médica formados. E quando você fala que você está fazendo um congresso nacional para eles, opa, mas nacional eu não conheço nem o local, como é que já tem um nacional? E a gente vai fazer todo aquele processo de formiguinha, a repercussão no Pará após o nosso evento foi maravilhosa. Eles já estavam perguntando se teria o próximo, né? E a gente falou, o próximo vai ter, só não vai ser no Pará, né? Vai demorar um pouquinho para voltar. E a gente teve essas discussões, a construção da Carta de Belém, eu acho que já foi um início gigante para a gente, inclusive, posicionar o sindicato como um órgão que também representa o estudante. Assim como temos a IFMSA, a EMED, a DENEM, eu acho que posicionar os sindicatos também para esse momento é importante, porque o sindicato ele vai representar o estudante, mas no âmbito do mercado de trabalho, da questão profissional, que as outras instituições já não têm esse viés, né? E eles ficaram perguntando, ficaram sabendo como é que a gente montou. Outros núcleos procuraram a gente e querendo, vir na internet, vir no Instagram. Como é que a gente participa? Como é que a gente faz para construir? E a gente foi, inclusive, dando dicas para outros NAs que estavam iniciando, começarem para quando estivéssemos hoje aqui, né, nessa programação maravilhosa que está acontecendo, eles estarem também construindo com a gente, né? Não só o Ceará, não só a Paraíba, não só o Acre, não só a Rondônia, mas assim, construir com todos os outros sindicatos que estão aí querendo nessa transformação e podendo estar aqui conosco hoje. Então, para a gente foi excelente. A gente viu que a Paraíba aqui repercutiu também muito mais, né? Amplificou esse trabalho que já foi maravilhoso no Pará e a gente está muito orgulhoso de estar mais uma vez contribuindo com vocês, né? Porque a gente estava no Pará e a gente falou, agora é a vez deles. E o que vocês fizeram? Não. Vamos pegar essa experiência e vamos construir isso juntos, porque ninguém faz nada sozinho, né? E a gente tá lisonjeado de estar aqui, tanto eu, a Sara também, que é a nossa vice-diretora, também construindo esse espaço. Então, pra gente, assim, é uma grande felicidade. Isso, uma grande felicidade, de verdade, e eu aprendi demais com vocês. Eu já tô sentindo falta das reuniões, mas os grupos vão continuar, né, pra Com gente conversar. certeza. E sobre a Arina, né, a gente tem uma expectativa, assim, em off, de tentar fazer com que exista um congresso sindical lá no Ceará. O que é que você acharia? Então, eu acho que o que o Hugo falou um pouco, né? O Pará, ele foi um start para um movimento. Eu acho que isso sem dúvidas. E o que ficou muito claro ali é que por mais que já houvesse sindicatos que os núcleos atuavam e atuavam bem, para os outros ficou aquele negócio de que o estudante, ele não é o futuro. Ele já é o hoje, ele já é o médico do hoje. Então, ele precisa ser incluído nesses debates, porque como na nossa programação, a gente está debatendo na MED. Como é que eu vou debater na MED só com médicos formados e eu não convido o estudante para essa pauta? Precisa ter esse convite. E das outras instituições de representação também. Quanto ao futuro do Ceará, né? A expectativa é grande, o patamar é bem alto para suprir. Vocês têm construído um legado muito bom de aprendizado, de ensino. Então, assim, se caso o próximo ano fosse, né, para o Ceará, eu acho que a nossa expectativa é de continuar chamando vocês para construírem juntos. Eu acho que isso aqui que a gente criou é um grande diferencial.
de nós não estamos representando só o Pará, nem só a Paraíba, nem só o Ceará. Nós estamos representando todos os estudantes e queremos aqui entrar num consenso, o que é que cada núcleo acadêmico tem de forte, e a gente traz muito isso nas nossas conversas, né? Ah, esse é o meu ponto forte lá e eu faço isso, isso e isso. Então, esses eventos, eles também são importantes para essa troca. O que é que o outro tem de forte e eu posso adaptar a minha realidade e aplicar? O que é de problema comum e já foi resolvido e eu posso estar tentando resolver aqui. Então, acho que a expectativa para esse próximo evento é também de continuar caminhando nessa linha, de continuar colaborando. É verdade. Eu tô com essa mesma expectativa em ver o Ceará, né? Talvez estar lá também, num futuro próximo, quem sabe. E é muito lindo, né? Ver a continuidade desse projeto começado lá no Pará. Ver a concretização já foi ali uma meta, né? Dizer, Sim. vamos fazer um evento relacionado à publicação científica. E hoje a gente consegue concretizar a nossa primeira jornada, né, científica do segundo Congresso Acadêmico Eu Sindical. acho que esse é um grande diferencial, realmente. Eu tava lembrando aqui, eu falei que a Paraíba já inovou trazendo a jornada científica da FMB. A FMB nunca fez algo relacionado à parte científica. Ou seja, nós, enquanto acadêmicos e representantes do núcleo acadêmico, trouxemos uma inovação. Sim. Então, eu acho que isso foi muito legal desse grupo que está aqui, né? Mostrar para eles que a ciência também precisa estar atrelada à questão sindical. E não são coisas que elas não se associam, né? São coisas que a gente tem que realmente juntar até para atrair esse estudante. Para ele saber que ali é um ponto forte da federação, dos sindicatos, dessa coordenação, que também pleiteia, né, ter a parte científica como um forte. Porque Isso. às vezes ele se identifica muito mais com a questão científica, mas aí ele já, pô, gostei da palestra, gostei de ver os colegas conversando, conheci a Arina lá do Ceará, gostei, quero fazer, quero replicar. Então isso tudo é uma forma de realmente aglutinar essa população que está muito distante. Foi muito o que a Arina falou. A gente era muito solto, era cada um fazendo o seu trabalho, cada um de um lado que a gente não se conhecia, a gente nem sabia, e ao mesmo tempo a gente estava fazendo a mesma coisa, né? Então por que não juntar? Então foi incrível, assim, eu não... é um orgulho ter pro meu currículo, né? A gente às vezes pensa que o currículo se faz só de jornadas, de grandes congressos, mas ter o sindicalismo no meu currículo, para mim, é um orgulho muito grande. Tenho certeza disso. Sobre a jornada só foi possível porque fizemos juntos e também, né, este é um convite que eu queria fazer aos núcleos acadêmicos que ainda não estão juntos, né, nessa jornada e na Federação Médica Brasileira nós sabemos que existem núcleos acadêmicos que deveriam estar aqui conosco, a gente quer conhecê-los, quer conhecer cada representante e quer estar junto nas nossas lutas, né, que não são sozinhos, a gente não vai conseguir fazer nada. E falando sobre isso, eu queria deixar agora um pouquinho ali, um spoiler sobre algumas coisas que ainda vão acontecer na nossa programação. Nossa programação já tem começado hoje. E eu queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre as mesas que vocês estão presentes. Inclusive, uma mesa muito especial, porque a gente sabe que esse é o ano da COP, né? E a gente tem uma mesa representando também um tema bem abrangente na COP. E como a Arina mesmo mostrou, né? Nos simulados já está sendo abordado em todo o Brasil. Exatamente. Eu acho que o que a gente está falando é de atualidades. E quando o Hugo falou da questão científica, eu penso que essa questão científica ela não é só atrativa para o estudante, mas ela também é um ensino para a gente como médico. Querendo ou não, quando a gente faz congressos de representação em educação médica, às vezes fica muito no eu acho, essa é a minha opinião, essa é a minha postura. Isso é importante, ter pessoas posicionadas. Mas também é importante a gente trazer dados para isso, pesquisas. Qual é a realidade do médico? E eu acredito que essa nossa jornada, ela está sendo esse start para isso também. Eu dei uma olhada nos trabalhos. Então, são dados tirados de ações, alguns que nós realizamos. E eu acho que isso é um começo até mesmo de ensino para a federação. Qual é a realidade do meu médico? Uma das mesas que eu vou estar presente é a mesa de representatividade de mulheres na medicina. E para formar minha fala, eu trouxe algumas pesquisas realizadas no Brasil. E uma delas foi realizada pela Federação de Reumatologia, né? E foi muito interessante ver uma federação se preocupar em fazer um tipo de pesquisa desse que fosse além de campo de atuação e etc. Que se aprofundasse do porquê que as mulheres têm escolhido ir ou não para a especialização, por que elas demoram. Então, eu acho que isso também é um caminho que a gente vai estar trilhando pelos próximos anos.
Para mim, eu sou suspeito de falar, né, sobre essa mesa. Foi uma Sim. das que eu coloquei na programação. E eu botei por quê? Não só por ser a COP30 em Belém. Primeiro que é no Brasil, né? Uhum. Depois que foi no norte do país, que a gente sabe das dificuldades logísticas que tem de implementar qualquer evento gigante, como vai ser a COP30, mais de 50 mil pessoas esperadas. A cidade mudou completamente. E nós, enquanto um sindicato da Amazônia, não poderíamos estar de fora dessa discussão, né? Então, Uhum. como a gente tem essa dificuldade de ser um evento internacional que muitas vezes as entidades não conseguem realmente adentrar dentro da discussão, eu falei, pô, acho que uma oportunidade é mostrar isso dentro da federação, que tem Uhum. uma amplitude nacional. E aí eu trouxe também justamente porque é uma discussão que tem que ser falada para o médico. Nós temos um parceiro muito grande lá no Pará, que é o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, se eu não me engano, acho que é Uhum. algo assim. E ele também traz esses dados relacionados a meio ambiente e trabalho. Muitas vezes, por exemplo, não o médico em si, mas os profissionais, né, de saúde lidam com as questões climáticas e muitas vezes isso não é visto como algo que está atrapalhando o desenvolvimento desse profissional. Né? Ah, não, só tá quente. Mas por que que tá quente? Eu consigo ficar num consultório, muitas vezes numa unidade básica de saúde que não tem né, uma refrigeração adequada, no sol de 40 graus? Será que isso não afeta o trabalho do médico? Será que ele não fica mais estressado? Então, acho que nós, enquanto profissionais de saúde, futuros profissionais de saúde, é importante a gente ter esse olhar para o meio ambiente. E também a questão dos acordos coletivos, os acordos trabalhistas que são fechados, muitas vezes não levam em consideração a questão ambiental para poder cobrar ali daquele empregador, cobrar daquelas empresas médicas, algo que realmente seja para o conforto desse médico, até para nós estudantes de medicina, enquanto vocês já passaram, né, por hospitais, com certeza não tem uma estrutura adequada. Como ficar lá, como atender adequadamente se eu não tenho um conforto térmico, né? Então acho que isso é muito importante para a gente discutir, né, como isso afeta a população, mas também como afeta o profissional de saúde. Então a gente traz esse olhar da COP30, né, das mudanças climáticas e como isso afeta nós como um todo, né, população e profissão. É porque isso muda a questão de doença. Doença. Isso, Epidemiologia, Isso. puxando um pouco para a atenção primária, é sim. exatamente isso que ele vai trabalhar: visita domiciliar, conhecer o território. Só que não é para ser só o médico da atenção primária. Em teoria, é para em todas as escadas da cadeia a gente ter essa visão, porque isso afeta o meu paciente. Nem sempre é uma questão de passar um remédio, às vezes é uma mudança ambiental que a Isso. gente precisa estar ali de olho para entender o que é que está acontecendo. E isso quando a gente também fala de populações em situação de vulnerabilidade. Vocês no Isso. Pará tem as populações ribeirinhas, né? Lá no Ceará a gente tem muita população indígena e quilombola. E a realidade é muito diferente, tanto do que é considerado tratamento, mas também das condições de vida, de espaço, né? Territorialidade. Exatamente. E como a gente viu no sul, né, nas enchentes e todo o processo de doença, população, as patologias que apareceram, a gente tem que estar preparado para tudo isso. Uhum. Então, pessoal, tá acabando o nosso podcast. Passou muito rápido. Eu acho que se Foi. deixasse, acho Poderíamos. que se eu deixasse, a gente só terminava amanhã, mas ainda iremos conversar bastante, né, no nosso congresso. Para vocês que estão inscritos, participem de toda essa programação, porque é uma oportunidade única. Então, eu queria agradecer novamente a presença de vocês aqui e queria saber se vocês querem mandar um beijo para alguém, alguma coisa assim. Vai, eu vou começar, né? Começa. Coragem. Não, mas eu queria deixar aqui um agradecimento a vocês por esse convite. Eu acho que isso aqui é muito importante. É só um pedaço do que a gente construiu ao longo desse ano. Então, eu fico muito feliz de estar com vocês nessa mesa. Também fico muito feliz do Ceará estar apoiando a gente estar aqui, né? O Sindicato dos Médicos, ele tem nos últimos anos estimulado muito essa questão da presença do estudante em todas as áreas. E isso é algo que me alegra, porque eu sei que o futuro é da continuidade, eu vou sair, um legado não vai se perder. Então, hoje também, se eu pudesse deixar uma mensagem para o estudante, é que se aproxime, não tenha medo. Eu gosto de dizer que a gente vai vivendo e aprendendo dentro do sindicato e descobrindo o que é que a gente entende por sindicalismo e vai também reconstruindo algumas coisas. É isso. Eu quero agradecer primeiramente a diretoria do Sindicato dos Médicos do Pará por essa oportunidade, né? A gente sabe o quão difícil às vezes é uma logística toda de vir, né? E também a minha própria diretoria. Nós somos 12 lá no Pará, né? Uma galera que trabalha muito, trabalha
pesado para entregar. Muitas vezes uma coisa que vai durar ali 15 segundos na tela do Instagram, né? Mas tem todo um processo por trás. Então, assim, a minha diretoria que está no Pará, né? Quero agradecer muito essa oportunidade. E eu também quero convidar vocês a construir. Lá no Pará a gente tem um slogan, né? Vem construir com a gente a juventude sindicalista, porque nós somos o futuro, como a Marina disse, né? E se a gente não tiver ligado nisso, o que será do futuro do médico, né? A gente já sabe quão difícil o médico está passando por tantas dificuldades, né? Então acho que é importante que nós, enquanto acadêmicos do primeiro ou do 12º, se a gente puder estar contribuindo, eu acho isso muito importante. Então eu convido vocês a vir construir essa juventude sindicalista. É verdade, vamos deixar as redes sociais do Sindicato dos Médicos, tanto do Pará, tanto do Ceará, e também de Hugo e de Arina, e eu convido vocês a acompanharem também um pouquinho dessa trajetória.